Giro de notícias, fazendo uma conexão direta para a gente falar. Mês de junho é o mês do meio ambiente, foi comemorado no dia 5 de junho, mas durante todo o mês de junho aí tem diversas ações sobre o meio ambiente e cada vez mais a importância da gente falar dessa temática e principalmente tomar ações, porque a gente tem aí indícios do El Niño cada vez mais forte e com relação também a todas as consequências, já que o homem vai lá, destrói tanto, mas não tem ações efetivas para poder realmente preservar aí a condição para que a gente tenha aí realmente uma qualidade de vida e uma preservação do meio ambiente. Quem vai falar a respeito dessa temática e tem propriedade para falar sobre isso é a Gisele, que vai fazer uma conexão agora ao vivo aqui com a gente no Download Primeira Edição. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Campo do Goytacazes, hoje, Rio de Janeiro. Não estou lá na região de Araçatuba, perto da minha terrinha. Estamos aqui no Qualifica. E como você bem frisou, a questão do meio ambiente, ela é bem complexa. Hoje, numa pesquisa recente, a gente levantou que em cada 10 municípios, somente 3 se sentem preparados para enfrentar o desafio das mudanças climáticas. Então, é um número bem assustador ainda em relação ao que a gente espera. E aí vem essas informações desse super El Niño. O que é o super El Niño? Então, essa é a maior dificuldade que os municípios estão encontrando hoje. Porque diz, olha, vem o super El Niño, vai ter um aquecimento, vai chover. Mas e aí? Na minha região, lá na região de Araçatuba, o que vai acontecer? Lá vai chover, lá vai ter seca. Como eu me preparo sem essas informações? Então, o que a gente tem notado é que, infelizmente, isso fica muito ausente para os municípios. Eles não estão passando essas informações de maneira coesa. E não adianta assombrar. Vai vir, tá, mas vai vir, me protejo como? Eu vou arrumar mais caminhão-pipa para tá queimando lá, apagando as queimadas, ou eu vou pegar barco por conta da chuva, enfim. Essa é a grande dificuldade que os municípios estão tendo, a falta de informação. Não tem nada claro. E como eu me preparo se não tem nada claro? Então, agora, Gisele, o que hoje de efetivo pode se falar? Porque a gente sabe que o mês de junho todo mundo levanta a temática da importância realmente de preservação, de ações mais efetivas, mas a gente passa os outros 11 meses do ano realmente correndo atrás do prejuízo. Exatamente. Mesmo sem El Niño, enfrenta muita dificuldade. Né? Eles, às vezes, não têm técnica, não têm capacidade financeira, então fica isso. E hoje, infelizmente, o apoio dos órgãos aí que deveriam estar subsidiando essas compras de equipamento, de equipe, de formação, não vem. Então, o governo federal, ele tem um fundo de prevenção e apoio, que não tem nenhum centavo depositado. Então, quer dizer, eu acho que o mais importante é a prevenção, né? Você prevenir é muito melhor, mas eu, como ex-prefeito, eu digo, a gente não tinha equipamento de EPI para entregar lá para aquele que muitas vezes vinha durante um incêndio. Então, essa dificuldade financeira, não adianta o governo ficar falando disso, não adianta a presidência ficar falando disso e não destinar um recurso financeiro, não capacitar, não equipar os municípios. Na hora do problema acontecer, se tem isso daí, ameniza, porque a prevenção ela é fundamental. Mas não dá nem para fazer prevenção sem recurso financeiro de ter tecnologia, às vezes, suficiente. A gente vê aí o governo do estado de São Paulo, a gente recebe, olha, eu recebi antes de ontem que a região de Araçatuba estava muito quente e que estava com baixo índice de umidade, para as pessoas se hidratarem.
tá? Mas a hora que vem uma situação um pouco mais agravante, a hora que vem realmente uma coisa que vai impactar muito mais, os municípios não têm essa condição. Então, é bem complicado, mesmo tendo muito diálogo, mesmo tendo muita reunião, mesmo se falando muito nisso, e não só agora, nessa época, que algumas coisas realmente se efetivam, mas em outras épocas sempre debatido. Mas, infelizmente, não tem recurso para os municípios realmente se prepararem como deveriam. E aí fica realmente esse alerta, né, Gisele? Porque a gente tem que destacar que a vida acontece na cidade. Então, é na cidade que as pessoas sofrem o impacto, é na cidade que essa ação tem que ser imediata diante realmente de situações adversas que vão acontecer, né? Já aí há previsões do clima cada vez mais seco em algumas regiões do Brasil e das enchentes que também devem chegar aí com toda essa movimentação que a gente tem a expectativa aí por conta do El Niño, mas também por toda a questão climática realmente que o mundo hoje vive. Se a gente não pensar, tem que pensar o contrário, a gente fica ali naquelas discussões, grandes discussões em Brasília, no cenário nacional, mas ali na ponta, onde realmente o problema acontece, muito pouco é feito. É verdade. Isso daí são as que devem ser tomadas, né? Hoje existem aí muitas leis, mas elas normalmente não são fiscalizadas. E o município, às vezes, também não tem condição de fazer essa fiscalização. Por exemplo, as APPs, a área de preservação permanente, ela garante que aquele rio não vai ser assoreado, mas não tem quem pesquisa, não tem assim quem fiscaliza. Aí outras ações de reflorestamento, a questão do plantio de árvores, eu acho fundamental, porque uma árvore ela corresponde, ela refresca como 10 ares condicionado. Então, ó, legal. Mas e aí, que árvore que eu planto? De repente eu vou plantar uma que é muito pequena, de repente eu vou plantar uma que destrói minha calçada. Então, ainda falta muita conscientização, ainda falta muita informação. E repito, essa questão do El Ninho, eles têm que botar na cabeça deles que eles têm que fazer um mapeamento e monitorar os municípios e passar para os municípios essas informações. O que, que vai acontecer na região de Araçatuba? É chuva ou é seca? O que, que vai acontecer na região de Ribeirão Preto? O que, que vai acontecer em Sorocaba? Por falando que vai ser seco ou chuva, e não falar na minha região, onde eu realmente estou ali, qual é a ação que eu devo tomar, intensificar. E fica esse alerta realmente aí para todo mundo ter essa consciência de replantar, de cuidar, de não jogar lixo. A gente vê aí, olha em São Paulo, a gente olha a Marginal Tietê, o tanto de lixo que vai para os rios, o tanto de lixo que as pessoas jogam em qualquer lugar. Então, assim, essa consciência ela é muito importante e a gente aproveita esse mês para lembrar que se nós não cuidarmos, se a gente não realmente mudar nossos hábitos, se a gente realmente não fazer alguma coisa mais efetiva com o apoio, claro, do governo federal, que tem o recurso do governo do estado, que coopera aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Realmente vai ficar cada dia pior e aí é melhor prevenir, então é melhor realmente efetivar alguma ação. Então, aproveitar também esse ano de eleição e que os deputados aí podem colocar nas suas pastas aí, de repente, um percentual do recurso do governo que venha para o meio ambiente. Porque não adianta também cobrar sem ter condições. Se o município não tem, hoje tem município aí que está no vermelho já. Honrando aí saúde, honrando educação, honrando outras coisas. Então, não tem como se não tiver essa conscientização de recurso, de repasses financeiros para os municípios, para independente de El Niño ou de qualquer outra situação, eles fazerem ações efetivas para contribuir na prevenção e para que uma árvore demora o quê? 4, 5 anos. Então tem que começar agora para daqui 10, 20 anos a gente ver a diferença. Perfeito, então, Gisele, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que esse evento aí deve seguir também onde você está participando aí em Campos de Goytacazes. Hoje é Rio, né? Isso, é Rio de Janeiro, aqui são 2 palestras hoje, meio ambiente e defesa civil. Porque, na realidade, uma está casada com a outra, né? O meio ambiente e a defesa civil são 2 temas que muito importantes de estarem sendo tratados juntos, né? Então, tá aqui, amanhã nós vamos estar em Cabo Frio, né? Já tivemos em 2 cidades do Espírito Santo, segunda e terça, e seguimos aí capacitando, levando pelo menos a qualificação, estamos falando de leis,
que pode, o que não pode, como pode, prazos. Então, essa informação técnica está sendo repassada. A gente espera realmente uma ação mais efetiva dos governadores e do nosso presidente para que repasse os recursos para os municípios executarem. Perfeito, então. Ótimo trabalho para você. Parabéns aí por realmente levar essa informação, porque eu acho que o começo de tudo é a gente ter a informação e aí sim partir para ação. Isso aí, obrigada. Um excelente dia. Excelente dia para você também. A gente conversou com a Gisele Tonks, trazendo aqui justamente a importância realmente desta questão do meio ambiente no municipalismo, né? Porque precisam sim de leis, precisam de investimentos e precisam de ações justamente onde a vida acontece, que são nas cidades, nas cidades, né? A vida acontece nas cidades. Seguimos, Fred Júnior. Seguimos aí com informações do tempo também, né, Fabi? Que hoje tem previsão na parte da tarde.